Boa tarde, bom dia, boa noite. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao convite do professor Dr. Antônio Fabrício, da Ordem dos Advogados do Brasil, para aqui estar com vocês para explanar sobre o julgamento conforme o estado do processo, e claro, com aquela ênfase numa novidade do novo Código, que é o julgamento parcial do mérito. Falar do julgamento conforme o estado do processo, inicialmente nos remete aí à mudança do novo Código de Processo, ou Código de Processo Civil já de 2015, com vigência a partir de 18 de março do ano passado, 2016, em que nós temos agora um único procedimento, ou seja, o procedimento comum. E nesse procedimento comum nós vamos ter aquela fase instrutória que inicia com aquela audiência preliminar, né, com a contestação após a frustração dessa audiência ou sem essa, com a apresentação da contestação. Passado essa fase de apresentação da fase postulatória, nós vamos verificar que o juiz mantém aquela fase, né, das providências preliminares, em que o juiz deverá verificar se existem algumas matérias referentes à questão preliminar arguida pelo réu na sua contestação, e sendo o caso de vício sanável, claro, dará oportunidade à parte para sanar esses vícios. E não se tratando, e só se tratar realmente de vício insanável, que nós vamos verificar essa possibilidade do julgamento conforme o estado do processo, que é o tema da nossa aula. Mas voltando um pouquinho, nessas providências preliminares, o juiz também, verificando a possibilidade, lógico, com relação ao novo código, em que há uma evidente preocupação com o mérito, em que nós temos recepcionado a primazia do mérito no artigo 488, nós vamos verificar que o juiz deverá, sempre que possível, sanear todos os vícios encontrados, né, e apontados pelo réu em sua contestação, ou aqueles vícios que o juiz pode reconhecer de ofício. Não sendo ou sendo saneado, né, e sendo o caso também, na contestação, de alegar qualquer matéria de ordem modificativa, impeditiva ou extintiva, o juiz dará oportunidade ao autor para a sua réplica, né, diante da contestação do réu, em que terá prazo de 15 dias. Após essa etapa das providências preliminares, então, fim das providências preliminares, nós já vamos para o julgamento conforme o estado do processo. No julgamento conforme o estado do processo, nós vamos verificar que o juiz, então, né, que já tendo verificado na fase preliminar que não houve a revelia, ele vai verificar a possibilidade do julgamento conforme o estado do processo. No julgamento conforme o estado do processo, nós vamos verificar que existe a possibilidade do juiz, 1, extinguir o processo. 2, julgar antecipadamente o mérito. Observe que o novo código não fala julgamento antecipado da lide. O julgamento antecipado é do mérito. Então, corrige aquele equívoco, até porque o código hoje utiliza a lide, né, que era sinônimo de mérito, hoje tudo como mérito. O julgamento antecipado do mérito e sanear, no for o caso de extinção do processo, ou julgamento conforme o estado do processo, sanear o processo. Isso está previsto em extinção no artigo 354, o julgamento antecipado no artigo 355 a 356 e o saneamento e organização do processo no artigo 357. Pois bem, nessa etapa em que o juiz ultrapassa as providências preliminares, ele vai verificar, né, se é caso de extinção do processo sem resolução do mérito. Ou seja, naquelas hipóteses, né, do artigo 485, que prevê ao juiz a resolução do processo sem enfrentamento do mérito. Bem, se o juiz chegar nessa etapa do processo, entre a fase instrutória para sanear os vícios, para passar para a instrução probatória, nós vamos verificar que o juiz não deverá ultrapassar essa fase sem extinguir o processo, porque não existem meios para que sejam enfrentados o mérito. Então, o juiz, nessa fase de julgamento conforme o estado do processo, poderá, 1, extinguir o processo sem resolução do mérito com base no artigo 485, qualquer daquelas hipóteses, ausências de legitimidade, interesse de agir, né?
capacidade das partes, coisa julgada, preclusão, perempção. E na fase, não for o caso de extinção do processo sem a sua resolução, nós vamos verificar que o juiz vai extinguir o processo com resolução nessa hipótese de julgamento conforme, nessa fase de julgamento conforme o estado do processo. Quando é que o juiz, então, ao receber, porque lembre-se, no julgamento conforme o estado do processo, o juiz pode extinguir o processo. Ao extinguir o processo, ele vai extinguir sem ou com resolução do mérito. O artigo 355 diz que a resolução, 354, o artigo 354 diz que o juiz poderá extinguir o processo também com resolução do mérito no julgamento conforme o estado do processo. Quando é que será isso? Será quando o juiz estiver diante de uma autocomposição das partes. Ele vai extinguir o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso 2, e a hipótese, então, de resolução põe fim ao processo com uma decisão de mérito em que haja autocomposição. Também será uma hipótese de extinção do processo, conforme o estado que ele se encontre, nos casos em que o juiz verifique a ocorrência de decadência ou de prescrição. Observando, e eu gostaria de fazer um parênteses aqui nessa hipótese de julgamento conforme o estado do processo, em que o juiz se depare com decadência ou a prescrição, que, de acordo com o artigo 487, há necessidade das partes manifestarem a respeito da decadência ou da prescrição. Quando é que o juiz poderá, sem ser uma decisão surpresa, reconhecer a decadência ou a prescrição naquela hipótese de indeferimento da petição inicial, ou seja, na apreciação da petição inicial, em que o juiz, ao invés de indeferir, porque não é caso de indeferimento, ele rejeitará liminarmente o pedido com base na decadência ou na prescrição, em que há uma exceção ao princípio da não surpresa. Mas nessa fase que nós já encontramos, em que o réu já foi citado, não há que se falar de não dar oportunidade às partes para manifestarem sobre a decadência ou a prescrição. Então, o juiz pode, nessa fase do processo, julgar a extinção do processo com resolução do mérito com base na decadência ou na prescrição, desde que tenha dado às partes a oportunidade para manifestar. Pois bem, manteve-se no Código, também no julgamento conforme o estado do processo, o julgamento antecipado do mérito. Esse julgamento antecipado do mérito, em que foi recepcionado, não é novidade o julgamento antecipado do mérito, como conhecíamos como julgamento antecipado da lide, com base no CPC de 1973, mas a grande novidade que nós nos dedicaremos é com relação ao julgamento parcial de mérito. É bom que se diga que, na verdade, o processo ele não que ele seja julgado antecipadamente, ele é julgado imediatamente, uma vez que nós vamos verificar que os requisitos para que o juiz possa, deva julgar antecipadamente, é porque não há necessidade de audiências de instrução de julgamento, não há mais provas a serem realizadas que não aquelas que já estejam nos autos. Se não há mais provas, não há a falar da audiência de instrução de julgamento, ela será inócua, desnecessária. Logo, como afirma o processualista Alexandre Freitas Câmara, é o julgamento imediato da lide. Então, é um dever do juiz, uma vez que ele não vai realizar atos desnecessários ao processo. Também nessa fase de julgamento conforme o estado do processo, é o caso do juiz, não sendo a hipótese de extinção do processo com ou sem resolução do mérito, ou julgamento antecipado do mérito, ou julgamento antecipado da causa, nós vamos verificar que é a hipótese, então, do juiz ultrapassar e proferir aquela decisão que nós conhecíamos equivocadamente, na verdade chamávamos de despacho, é uma decisão em que ele vai sanear e organizar o processo. Então, o que há de novo? É que com relação à extinção do processo, com ou sem resolução do mérito, ou nas hipóteses de extinção com autocomposição, ou no caso de extinção com resolução do mérito por prescrição ou decadência, o juiz poderá julgar também antecipadamente, ou, que nós vamos dizer, o julgamento parcial do mérito nessa fase. Observando que tudo que nós estamos falando com relação à extinção do processo, com ou sem resolução do mérito, julgamento antecipado,
ou julgamento parcial, ele pode ocorrer não só nessa fase, né, entre o término das providências preliminares para saneamento do processo e encaminharmos para a fase probatória. Na verdade, nós vamos verificar que o julgamento parcial do mérito, ela pode ocorrer, assim como a extinção sem resolução do mérito, ela também pode ocorrer assim que o juiz recebe a petição inicial. Pois bem, vejamos, o julgamento com relação ao julgamento antecipado do mérito. O artigo 355 vai dizer que não será caso de levar o processo para uma audiência, né, a instrução probatória, no caso em que o juiz se deparar naquelas situações em que não houver produção de outras provas. Ou seja, o que o Código dizia, né, o CPC 73, assim, ainda que a matéria seja de fato do direito, mas se não existe outra... Tirou esse velho brocardo, velha frase, né, complexa até, para dizer, não há, ainda que a matéria seja de questão de fato e de direito, unicamente de direito, mas que não há outras provas, então o Código não houver necessidade de provas, aí o juiz vai verificar se é caso, portanto, de julgamento antecipado do mérito. Uma questão a ser observada é que, com relação ao julgamento antecipado do mérito no vigente Código, é a necessidade do juiz dar essa sinalização às partes de que irá julgar antecipadamente o mérito em caso em que lhe for autorizado, ou seja, quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou se o réu, no caso, se tornar revel e não ocorrer a presunção de veracidade. Se não ocorrer a presunção de veracidade, é claro que não será caso de julgamento antecipado do mérito, porque não houve a revelia. Então, será caso de julgamento antecipado do mérito em duas hipóteses. Não há outras provas a serem produzidas e o réu, ainda que revel, não tenha ocorrido a favor do autor a presunção de veracidade. Até porque é bom que se lembre que a ausência de contestação do réu não implica a veracidade plena dos fatos alegados pelo autor. Compete ao autor também demonstrar e convencer o juiz com relação aos fatos por ele alegados. Okay? Pois bem, então nessas hipóteses, verificando o juiz a revelia do réu ou que não há necessidade de produção de outras provas, ou uma ou outra hipótese, claro, não há necessidade de provas e o réu revel, nós vamos verificar que o juiz vai dar oportunidade às partes, né, no caso em que só questão de produção de prova ou no caso de revel ao autor, para manifestar se não há outras provas ou se não tem, né, interesse em outras provas a serem realizadas. Por quê? Importante observar também que ainda que o réu seja revel, ele, pelo novo código, se ele chegar no tempo de produzir a prova, ele pode produzir a prova com relação aos fatos, né, para impedir, extinguir ou mesmo impedir modificativos ao direito do autor. Mas, vejamos, então o juiz se depara, a preocupação que se tem com o novo código é que as decisões sejam não surpresa. E para que evitar uma surpresa às partes, tanto ao autor quanto ao réu, tá, faz-se necessário que o juiz intime as partes e sinalize se há possibilidade de julgamento antecipado do mérito, uma vez que se ele, né, não der essa oportunidade e havia provas a serem realizadas, há uma manifesta decisão aí, surpresa, o que é taxado de uma nulidade. Pois bem, então vamos lá. O julgamento antecipado do mérito é uma decisão de mérito. Ela não se confunde, em hipótese alguma, com a tutela antecipada. A tutela antecipada, que é uma técnica de tutela diferenciada, ela é proferida em grau não exauriente, em cognição superficial. Ao passo que essa decisão de julgamento antecipado do mérito, ela é em grau exauriente, né? Ela é em cognição exauriente e plena. Logo, não há que se falar e nem se confundir que julgamento antecipado do mérito se confunde ou se equipara com a tutela antecipada. Pois bem, nessa hipótese, então, em que o juiz se deparar com o julgamento antecipado do mérito, pelo princípio da cooperação para evitar decisões não surpresa, ele deve comunicar às partes. Bem, se
Se o juiz não comunica às partes que irá proferir uma decisão antecipada do mérito, há um rompimento, há uma agressão ao dever de lealdade processual, ao dever da boa-fé objetiva, ao princípio da cooperação e à garantia do contraditório, sem contar que nós estaremos diante de uma decisão surpresa. Bem, ultrapassado, então, o julgamento antecipado do mérito, faz-se uma exceção agora à grande novidade, até porque até agora nós não tínhamos nenhuma novidade no julgamento antecipado do mérito, que nós conhecíamos no Código de 1973 como julgamento antecipado da lide, que de antecipado não há nada, é o julgamento imediato, porque não há outras provas, e se não há provas, não há necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento. Pois bem, o julgamento parcial do mérito, previsto no artigo 356, é a grande novidade do Código de 2015. Não que seja uma novidade, mas, na verdade, o que acontecia no CPC de 73 é que o juiz, verificando, por exemplo, que um pedido se tornou incontroverso, ele poderia e deveria proferir uma decisão de antecipação de tutela. Mas lembre-se, a antecipação de tutela no Código de 1973, ele deveria ser confirmada a decisão de mérito. Como nós estamos falando que o julgamento antecipado não se confunde com a tutela antecipada, não há que se falar aqui que essa decisão reconhecida em julgamento antecipado parcial de mérito deva ser confirmada ao final pelo juiz. Ela é uma decisão que, por si, dá uma cognição exauriente, ainda que parcial. Essa é a grande novidade. Então, vamos lá. Então, o que aconteceu com o CPC de 2015 quando recepciona o julgamento parcial do mérito? Afasta, repudia o que até então nós tínhamos no CPC de 73 sobre a indivisibilidade do objeto litigioso. Hoje, como bem reconhecido pelo professor Humberto Teodoro Júnior, há a possibilidade da divisibilidade do objeto do processo. Então, vamos lá. Quando é que será possível o julgamento parcial do mérito? Quando o pedido, se mais ou um ou mais os pedidos, se mostrar incontroverso. Exemplo. Foi requerido dano, um exemplo clássico, dano material, dano moral. O réu vem e contesta apenas o dano moral, reconhecendo o dano material. O pedido se mostrou incontroverso. Ele não contestou. Não que ele reconheceu o pedido do autor, ele não contestou. Se ele não contestou, porque se ele reconhece também o pedido, seria o julgamento parcial. Mas ele não contestou ou reconheceu parcialmente o pedido. Sob a égide do CPC de 73, o juiz, ainda que reconhecido, ele deveria dar uma tutela antecipada. Hoje não, ainda que reconhece parcialmente o pedido, ou ainda que não há contestação sobre a matéria do que fora pedido pelo autor, em que há a controvérsia com relação ao pedido feito por este, o juiz deverá, não é nem poderá, o juiz deverá, é um dever do juiz, sempre quando ele estiver diante de um pedido que se mostrou incontroverso, de proferir a decisão parcial de mérito, entregando já o provimento jurisdicional, o provimento, a tutela buscada pela parte autora. Tá? Seja também quando o réu, através da sua reconvenção, faça esse pedido e ele se mostrar também incontroverso no decorrer do interprocedimental. Bem, então o julgamento parcial do mérito também é quando o pedido já estiver imediatamente pleno, ou seja, estiver em condições de pleno julgamento. Por exemplo, o autor quer dano moral e dano material, mas com relação ao dano material, as provas a serem realizadas são todas provas documentais e já se encontram plenamente constantes nos autos. Se estiver em plena condições de imediato julgamento, o juiz pode e deve fracionar, aí proferir uma decisão parcial de mérito. Então, observando que o julgamento parcial de mérito é quando eu tenho um ou mais pedidos, no caso, o exemplo que eu dei foi mais pedidos, dano moral e dano material, mas pode ser também uma cobrança de R$100 mil
em que a parte ré reconheça ser devido a apenas 50%, 50 mil reais. Então, a parcela que se mostrou em controvérsia são os outros 50%, os outros 50 mil. Então, vamos discutir os outros 50 mil. Evitou-se, com isso, uma discussão indevida, né, um prolongamento indevido, que ainda que a parcela, parte do pedido, se mostrou em controvérsia, o juiz só entregá-lo ao final, no julgamento definitivo do mérito. Então, o juiz pode antecipar. Então, é um dever do magistrado diante da imperatividade contida no artigo 356. Tá? E o professor Humberto Teodoro Júnior disse que é um princípio que se impõe à rápida e efetiva solução da lide. Então, que o juiz deve, sim, observar sempre quando estiver diante de um julgamento parcial do mérito. Pois bem, eu tenho diante de mim uma novidade, julgamento parcial de mérito. Poderia, né, alguns dizerem, então eu tenho uma sentença parcial. Eu já ouvi falar, né, algumas pessoas tendem a dizer que seria uma sentença, mas com sentença eu não posso trabalhar. Eu não posso falar que seria uma sentença parcial de mérito. Por que não seria uma sentença parcial de mérito? Porque eu estou diante de uma decisão. E lembrem-se, sentença, além de entregar o mérito ou extinguir o processo, ela põe fim à fase cognitiva. A decisão parcial, ela não põe fim à fase cognitiva. Então, em hipótese alguma, eu posso chamar essa decisão de julgamento parcial de mérito uma decisão como se fosse uma sentença. Ela tem natureza de decisão interlocutória. Tanto é que o Código de Processo Civil de 2015 reconhece que o recurso para atacar essa decisão parcial de mérito é o agravo de instrumento. Logo, não há que se falar que essa decisão é uma sentença parcial. Nós estamos diante de uma decisão interlocutória de mérito que desafia o agravo de instrumento. E decisão esta, mais importante, que nós vamos ver, que faz coisa julgada. Essa decisão que desafia o agravo de instrumento e caso não seja interposto o agravo de instrumento, ela produz os efeitos da coisa julgada, tornando-se definitiva. Tanto é que nós vamos verificar que no artigo 356, parágrafo 1º, o legislador vai dizer que fica a critério, né, quando o juiz julgar parcialmente o mérito, poderá a parte, claro, o juiz não, a parte, entrar com o cumprimento dessa decisão, ainda que parcial, seja ela líquida, seja ilíquida. Então, ainda que o juiz tenha reconhecido uma parcela líquida e outra parcela ilíquida, nada impede que se entre com a liquidação dessa decisão parcial, como do cumprimento dessa decisão parcial de mérito. Tá? E uma novidade, porque nós sabemos que no cumprimento de sentença há necessidade de caução. E nós vamos verificar que, em se tratando de um grau aqui de decisão parcial, o Código de Processo Civil, no seu parágrafo 2º, diz que esse cumprimento dessa decisão parcial de mérito, ela, se feita de forma provisória, porque ainda não definitiva, porque dependente do recurso de agravo contra ela interposto, ela pode ser, né, processada independentemente de caução, o que não ocorre no cumprimento de sentença. E nós vamos verificar que, uma vez iniciado esse cumprimento da decisão parcial de mérito, e sendo julgado o recurso, ela se torna definitiva, assim como previsto no parágrafo 3º. A questão da execução dessa decisão parcial de mérito é com relação em que autos ela deverá ocorrer. Então, a critério do juiz ou a requerimento, e para evitar, né, um choque entre o processo de conhecimento em que há aquela parcela controvertida a ser apreciada, nós vamos verificar que o Código dá essa oportunidade para que essa execução, seja de parcela líquida quanto de parcela ilíquida, se processe em autos complementares. Tá? Bem, então o que nós vimos é que o juiz pode proferir decisão parcial de mérito. E quais decisões ele pode reconhecer já de pleno? Toda e qualquer. Pode ser com ou sem resolução de mérito. Pode ser com relação ao reconhecimento parcial de prescrição ou decadência de um dos pedidos.
pode ser com relação à exclusão de um litisconsorte, pode ser com relação quando ele interfere parcialmente a petição inicial, ou seja, o juiz deve proferir decisões parciais de mérito, seja quando ele julga procedente, quando julga improcedente, ou como bem também já tem reconhecido, quando ele extingue sem resolução do mérito, ainda que parcialmente. Tá? Até porque, quando se fala do julgamento antecipado do mérito, nada impede que o juiz extinga o processo sem resolução do mérito. Tá? Uma coisa que deve ficar bem claro, não se trata, portanto, de decisão parcial. É uma decisão interlocutória que desafia o recurso de agravo. Tanto é que o artigo 354, parágrafo único, diz que a decisão parcial de extinção com ou sem resolução do mérito, ela é impugnável por agravo de instrumento. O artigo 356, da mesma forma, no seu parágrafo 5º, diz que a decisão proferida será também recorrida via agravo de instrumento. E qual a consequência da não interposição do agravo de instrumento, embora seja uma decisão parcial? Seria a coisa julgada. Então, é uma decisão parcial de mérito, tá? Através de uma decisão interlocutória, não é sentença, que tem um condão de trazer, de alcançar os efeitos da coisa julgada parcialmente. Mas aí nós nos defrontamos com um problema, qual seja ação rescisória. Tá? Como ficaríamos diante de uma decisão parcial de mérito, com extinção parcial, com enfrentamento do mérito, em que, não tendo sido interposto o agravo de instrumento, essa decisão, ou se interposto, foi julgado e prejudicado, ou foi julgado, foi não provido, nós estaremos diante de uma verdadeira decisão interlocutória que atinge os efeitos da coisa julgada. E observe, essa decisão interlocutória parcial de mérito, ela não põe fim ao julgamento do processo. O juiz ainda não julgou, não pôs fim à fase cognitiva, não se trata de sentença. Então, eu vou ter o fracionamento e eu posso ter quantas sentenças parciais de mérito no decorrer do iter procedimental, todas as vezes que o pedido se mostrar incontroverso. Então, os pedidos se mostrou incontroverso nessa fase, após a fase preliminar, a fase, né, de juiz verificar as providências preliminares, julgamento conforme o estado do processo, para fazer a fase instrutória. Na fase instrutória, se esse pedido se mostrou incontroverso, nada impede que o juiz possa, portanto, proferir outra decisão. Já fracionou aqui, pode fracionar. Então, quantas decisões parciais de mérito, quantas forem as vezes em que o juiz se deparar com o pedido incontroverso. Então, eu posso ter vários fracionamentos, né, do mérito, do objeto, do pedido, no decorrer do iter procedimental. E como fica essa questão da ação rescisória? Pois bem, o Código, embora reconheça, né, o fracionamento do mérito com o julgamento parcial antecipado do mérito, ele reconhece que o prazo decadencial seria contado da última decisão proferida no processo, artigo 975. E aí, com certeza, quem irá enfrentar a questão, né, da coisa julgada, enfrentará. Mas eu não posso deixar aqui de mencionar que eu já vejo um problema a ser enfrentado pelos nossos tribunais. Por quê? Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha, através da súmula 401, e que foi essa súmula a recepcionada no artigo 975 do novo Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal, enfrentando a questão, ele reconheceu a existência dos capítulos de sentença. Então, essa decisão interlocutória de mérito seria uma hipótese de capítulo de sentença, porque foi entregue no decorrer do iter procedimental a questão de mérito. Como que ficaria? E lá, ao reconhecer, né, os capítulos do fracionamento do pedido, do mérito, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, então, que a ação rescisória passa a ocorrer de cada trânsito em julgado. Então, se a decisão interlocutória transita em julgado, como nós já vimos, como fica a interposição da ação rescisória?
para agirmos com cautela e, né, aos advogados, sobretudo, não corrermos o risco de futuramente o Supremo Tribunal Federal reconhecer como constitucional a hipótese do artigo 975, é a interposição da ação rescisória por cada decisão transitada em julgado no curso do processo. Essa é a cautela, né? Porque o novo Código de Processo Civil, é claro, será contada a última decisão proferida e há já doutrinadores fazendo interpretação conforme essa última decisão proferida, que seria essa decisão parcial, ela seria uma última decisão proferida e que, portanto, nós teríamos várias ações rescisórias quantas forem essas decisões parciais de mérito no decorrer do processo. Bem, ultrapassada, então, nessa fase de julgamento conforme o estado do processo, nós temos a extinção do processo, nós temos o julgamento antecipado da lide, agora o julgamento parcial da lide, e não sendo o caso de extinção do processo, nem julgamento antecipado do mérito, nós vamos verificar que nós iremos ultrapassar e dar mais um passo em direção ao provimento de mérito, em que, nesse momento em que o juiz, nesse julgamento conforme o estado do processo, não extinguiu o processo, com ou sem resolução do mérito, não julgou antecipadamente o mérito, ou ainda que tenha, né, julgado antecipadamente o mérito, nós vamos verificar que ele vai ter que dar um curso a esse processo para o seu desfecho normal. Então vamos lá, nós chegamos naquela fase de saneamento. Então que o juiz vai proferir uma decisão de saneamento e organização do processo. Mas antes mesmo de falarmos sobre essa fase de saneamento e organização do processo, eu gostaria de mencionar que se não houver aquela audiência preliminar, que eu reputo facultativa, mas em boa hora vem reconhecendo o tribunal, vem reconhecendo a grande maioria dos doutrinadores e também dos magistrados, que ainda que o autor, né, decline sua petição, expressamente declina sua petição, que não tem interesse naquela audiência de conciliação, que ainda assim deve ser designada essa audiência, porque no artigo 334 diz que ambas as partes. Se são ambas as partes, o autor manifestou, o réu também deve manifestar. Então, essa audiência de conciliação, também chamada pelo professor Humberto Teodoro Júnior de audiência preliminar, se essa audiência preliminar não ocorrer, e se nós estivermos diante de um processo em que não há outras provas a serem realizadas, eu não terei mais audiência no processo, no novo procedimento comum. O procedimento comum, ele trata, né, das audiências, aquela audiência preliminar, que ambas as partes devem manifestar o seu interesse em não terem essa audiência, porque se um quiser, de acordo com a orientação da grande maioria dos doutrinadores, ela deve ocorrer, não, a despeito do meu entendimento de que basta um para que essa audiência não ocorra, e o meu entendimento é com base, sobretudo porque hoje nós estamos falando de mediação, e não há mediação se as duas partes não quiserem participar do processo de mediação, tá? Mas, enfim, deixando essa discussão acadêmica de lado, entendo eu que deve sim o juiz designar essa audiência, mas se essa audiência não ocorrer, e se nós estivermos tratando de uma matéria unicamente, né, que não tem mais provas a produzir, ou todas as provas que tinham que ser produzidas já foram realizadas na contestação, na petição inicial ou na réplica, nós estaremos diante de uma decisão em que o juiz deverá extinguir o processo conforme o julgamento julgamento antecipado do mérito. Então, na fase em que ele se encontra. Então, eu reputo de bastante interesse para os advogados em que nessa fase saneadora, em que nós não temos mais, né, aquela verdadeira audiência preliminar, em que nós chamávamos ela de audiência de conciliação, mas na verdade ela era uma audiência em que se realizavam vários atos complexos, inclusive para delimitar, né, as provas a serem realizadas na fase de realização de provas, nós vamos verificar que essa audiência ela deixou de existir no CPC de 2015. Se ela deixou de existir,
nós não teremos audiência. Se não tivermos audiência preliminar, as partes sequer vão ter esse contato próximo com o juiz. Mas o novo Código traz uma oportunidade no saneamento, quando ele trata do saneamento comparticipado, em que encontrar complexidade com relação à matéria de fato ou à matéria de direito. Então, nessa fase de saneamento e organização do processo, em que o juiz, não sendo o caso de extinção do processo, com sem resolução, julgamento antecipado do mérito, o juiz vai poder, então, sentar com as partes para, numa saneamento comparticipado, determinar os pontos de fato e de direito que deverão ser enfrentados. Então, só essa introdução que eu gostaria de fazer, que nós vamos trabalhar mais à frente, é com relação a essa audiência de saneamento que, se não realizada no processo, nós não teremos mais nenhuma outra audiência se a matéria for uma matéria em que não há provas orais a serem colhidas. Bem, a decisão de saneamento e organização do processo. Essa decisão e organização do processo, ela é de suma importância. Ela é prevista no artigo 357. Para que serve essa decisão e não mais despacho, né, um equívoco que era uma decisão? Ela serve, primeiro, resolver as questões processuais pendentes, se houver. Então, se ainda há uma questão processual pendente, porque essa fase de saneamento é dizer, olha, o processo está saneado, não há vícios anteriores, vamos para a fase seguinte. Se, chegado aqui nesse momento, ainda há vícios, deve o juiz enfrentar esses vícios saneando a todos os vícios possíveis de serem sanados, senão a extinção do processo. Nós retrocedemos e vamos para a extinção do processo. Então, nessa etapa em que o juiz deve enfrentar todas essas questões processuais pendentes para dizer, olha, a partir daqui o processo está apto a ser enfrentamento do mérito. Mas nada impede, né, aquelas matérias de ofício enfrentadas podem e devem ser enfrentadas pelo juiz, que posteriormente. Então, o que se quer evitar é que se realizem atos desnecessários quando o juiz, verificando vícios do processo, o saneie. Porque se eu estou diante de um código novo, em que trata da primazia do mérito, não há por que serem realizados atos processuais para, ao final de toda a instrução, o juiz chegar e extinguir o processo sem resolução do mérito. Se o processo tem que ser extinto sem resolução do mérito, esse é o momento adequado. Porque se o vício não pode ser sanado, aí que é a extinção do processo e julgamento conforme o estado do processo. Então, aqui nós estamos diante daqueles vícios possíveis, questões processuais pendentes que devem ser sanados para que o juiz enfrente o mérito. Bem, também serve essa decisão de organização e saneamento do processo, de saneamento e organização do processo, para delimitação de questões de fatos sobre os quais recairá a atividade probatória. É de suma importância papel do advogado e papel do juiz. Sobretudo do advogado, porque ninguém melhor do que as partes que sabem quais as provas têm, que levarão ao convencimento e exercendo o poder de influência decorrente do contraditório hoje, no novo Código, para a influência do juiz com relação ao convencimento da sua matéria de fato alegado. Logo, é de suma importância nesse saneamento a delimitação. Quando o juiz, se porventura, naquela praxis jurídica, determinar a parte que determine quais provas pretende produzir, é dever do advogado, sob o princípio da cooperação, da colaboração, da comparticipação, de informar quais os fatos ainda se mostram controvertidos e quais provas pretende produzir para demonstrar a existência de veracidade com relação àqueles fatos por ele alegados. Então, é de suma importância nessa decisão de saneamento e organização do processo que sejam delimitadas essas questões de fato sobre os quais recairá a atividade. E dizendo o juiz, com base nas informações prestadas e com base, né, no seu poder, dever, né, da ex officio determinar as provas a serem realizadas para o seu convencimento, especificando as provas que deverão ser realizadas com relação àqueles pontos que ainda se mostram controvertidos. Lembrando-se, aquela questão que se mostrou
incontroversa, o juiz pode julgar antecipadamente e parcialmente o mérito, desde que seja um pedido autônomo. Tá? Vamos lá. Também cabe, nessa fase, o juiz definir a distribuição do ônus da prova. O artigo 357, né, diz que a fase do momento distribuir foi de suma importância, porque não é na fase final, não é após a instrução que o juiz vai distribuir esse ônus, é sim na fase de saneamento do processo, em que o juiz vai determinar a distribuição dinâmica da prova. Porque, de acordo com o artigo 373, que não será o objeto da nossa aula, o artigo 373 traz a possibilidade da inversão do ônus da prova, ou seja, se antes a prova era estática, hoje ela é dinâmica. Então, se o autor alega um fato, nem sempre será ele esse autor que fará a prova do fato constitutivo do seu direito. Nós vamos ver que o artigo 373 inverte, porque se existe impossibilidade da realização dessa prova e a facilidade para a realização da prova pela parte contrária, o juiz pode inverter. Então, é o que nós chamamos de a distribuição dinâmica do ônus da prova, e que o juiz deve constar nessa decisão saneadora. Também é função da decisão do saneador de organização do processo delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. Essa é uma outra parte de suma importância para o juiz, sobretudo, e para as partes. Por que isso? Nós sabemos que será uma decisão, né, não fundamentada quando o juiz não enfrentar todos os pontos alegados pelas partes. Se o juiz delimita a matéria de fato e, portanto, delimita também as questões de direito relevantes que deverão ser enfrentadas, ele já está delimitando, já está pondo limite na sentença que irá proferir. Então, se o juiz se fixar nessa decisão saneadora, em que, esclarecendo as partes, o que deverá ser enfrentado na fase seguinte, as matérias de fato e as matérias relevantes de direito, o juiz já coloca de lado todas aquelas matérias que não seriam relevantes de direito para serem enfrentadas. Mas observe o seguinte, essa decisão saneadora e organização do processo, caso as partes não concordem com aquela matéria de fato, a questão de fato é limitada e a questão de direito, o que o juiz vai fazer? O juiz delimitando, as partes que deverão fazer? Deverão entrar com a pedido de esclarecimento, porque não há recurso cabível contra a decisão saneadora de organização do processo, exceto quando o juiz distribui diversamente o ônus da prova com base no artigo 373, parágrafo 1º. Só essa hipótese é cabível o recurso de agravo de instrumento. Então, contra a decisão proferida em sede de decisão de saneamento e organização do processo, não cabe agravo de instrumento, e nós vamos ver o que ocorre com relação ao cabimento ou não do agravo. Então, vamos lá. Então, o juiz cabe resolver as questões processuais pendentes, delimitar as matérias de fato que deverão ser objeto de prova, indicando quais provas deverão ser realizadas, vai definir e distribuir o ônus da prova, vai delimitar as questões de direito, já rascunhando, vamos dizer assim, fazendo o esboço do que virá a ser a sua sentença, as matérias de questão de fato e de direito deverão ser enfrentadas, e, se necessário, claro, por que se necessário? Se houver provas, então na delimitação das questões de fato, se houver prova oral, somente, ou seja, depoimento pessoal, esclarecimento do perito, esclarecimento técnico do perito, oitiva de testemunhas, aí sim será designada a audiência de instrução de julgamento. Será desnecessário uma audiência de instrução de julgamento se não existirem provas orais a serem realizadas. Tá? Pois bem, então o juiz irá proferir essa decisão saneadora e de organização de processo, decisão essa que não é atacada por meio de recurso, mas sim através de pedido de esclarecimento pela parte no prazo de 5 dias. Bem, essa decisão de saneamento, ela pode ser realizada em uma audiência saneadora comparticipada. Essa audiência saneadora, ela é de suma importância, porque embora o Código diz, todas as vezes que o juiz se deparar com matéria complexa em matéria de fato ou de direito, ele pode designar.
entendo eu que essa audiência deveria se tornar obrigatória para, através da comparticipação das partes, o exercício de influência, né, ao juiz, essa audiência deveria ser designada, mas é uma audiência facultativa, em que o juiz a designará diante de uma complexidade com relação à matéria de fato. Ela evita o quê? Interposição de recursos com relação a, sobretudo, lá na fase de recurso de apelação ou contra razões de recurso de apelação, em que pode ser alegada preliminar, porque se trata de uma decisão saneadora, volto a repetir, que não é atacada via agravo de instrumento. O agravo de instrumento só será necessário quando o juiz, na decisão saneadora, inverter o ônus da prova, distribuir o ônus de forma inversa do que a distribuição estática, e sim passar para a distribuição dinâmica da prova. Bem, o juiz, então, essa audiência comparticipada é uma audiência que vai proporcionar a possibilidade do contato direto entre as partes com o juiz, propiciando um acordo. Essa é o tônus do novo código, propiciar a forma conciliativa, consensual do mérito, em que as partes poderão aí entrar em uma transação, um acordo. Mas não sendo essa possível, é claro que essa decisão saneadora será designada ou será proferida pelo juiz em gabinete. Então, vejamos. Se o juiz designar essa audiência, não faz sentido que o rol de testemunhas seja apresentado a posterior. Então, com relação ao rol de testemunhas, se nós tivermos provas orais, se o juiz designar, diante da complexidade da matéria de fato ou do direito, se o juiz entender, por designar sempre essa audiência saneadora comparticipada, as partes deverão trazer o rol de testemunhas nessa audiência. Então, essa audiência é aquela audiência em que o juiz, além de fixar esses pontos, juntamente com a participação dos interessados, dos fatos, do direito, com relação à especificação das provas, a inversão do ônus da prova, participado, tá? O rol de testemunhas também deverá ser apresentado nesse momento. E importante observar também que o Código de Processo Civil diz que não cabe recurso com relação à decisão saneadora de organização do processo, cabendo o esclarecimento no prazo de 5 dias, mas se essa audiência for uma audiência, o saneamento for feito através dessa audiência comparticipada, é nesse momento que caberá às partes, sob pena de preclusão, com relação à delimitação da matéria de fato e a matéria de direito a ser enfrentada, é nesse momento que as partes deverão o quê? Pedir esclarecimentos. Tá? Então, aquele agravo retido que nós conhecemos, mas não se confunde com agravo retido em hipótese alguma, mas os esclarecimentos sob pena de preclusão deverão ser feitos em audiência se esse saneamento for ocorrer em audiência. Só essa observação que eu gostaria de fazer. Então, além dessa audiência comparticipada para o saneamento e organização do processo, o Código de Processo Civil também traz aí uma possibilidade, no artigo 357, parágrafo 2º, em que as partes, através dos seus advogados, podem apresentar para o juiz, para a devida homologação, uma delimitação consensual. É um tipo de negócio processual típico. Tá? É um negócio processual típico em que as partes, através de seus advogados, vão delimitar a matéria de fato a ser enfrentada e a questão de direito a que se referirem. E o juiz, se homologar esse acordo de organização consensual do processo, a ele fica vinculado. Então, a hipótese em que, avançada, e esse é o ideal, porque se as partes, nós estamos querendo a emancipação das partes, se nós estamos querendo a maior participação, se há a maior participação das partes no processo, esse é um momento importante em que as partes delimitam, através dos seus advogados, a matéria de fato a ser enfrentada, assim como a matéria de direito, e o juiz, homologando, ele fica vinculado. Então, o fato sobre o qual recairá a matéria probatória, assim como a matéria de direito relevante a ser enfrentada pelo juiz, delimitando aí o enfrentamento pelo juiz da matéria, caso ele reconheça e homologue essa delimitação feita pelas partes através de um saneamento consensual. Bem,
Então, qual que é a finalidade até agora em que nós vimos dessa decisão saneadora de organização do processo? É a delimitação da cognição. Ao delimitar o objeto da cognição, nós estamos avançando e nos preocupando agora com a matéria que será realizada na fase probatória, na audiência, instrução e julgamento, que será designada pelo juiz, caso tenha provas orais. Então, essa decisão, ela também promove uma estabilização do objeto da cognição. Porque quando nós falamos que essa decisão se estabiliza, no caso de não interposição da petição de esclarecimentos, nós vamos verificar que essa decisão se estabilizará. O que quer dizer que essa decisão se estabilizará? Quer dizer que, não sendo apresentado pelas partes esclarecimentos no prazo de 5 dias, há uma estabilização com relação a essa decisão, que para o professor Humberto e para o professor Alexandre Freitas Câmara, assim para mim, não é um impedimento de rediscussão com relação à matéria. Tá? Sobretudo, matéria que poderiam ser enfrentadas e poderão ser enfrentadas de ofício pelo juiz. A preclusão, ela tem um condão, né, de tornar estável o processo, delimitando o objeto de cognição. Já o professor Fred Dier entende que a não interposição de uma petição simples, não é recurso, de petição de esclarecimentos ou esclarecimento oral, se for audiência comparticipada, o não pedido de esclarecimento vai fazer com que ocorra a preclusão com relação à atividade instrutória, ou seja, com relação àquela delimitação dos fatos, com relação à ordem de produção de provas e à marcação de audiência. Isso implica dizer que, como a decisão interlocutória não é uma daquelas hipóteses em que cabe o recurso de agravo, que hoje o rol é aquele rol, né, reduzido do artigo 1015, então não há que se falar que ocorreu preclusão, mas ocorre uma estabilização. Então, essa estabilização é para delimitar o objeto a ser enfrentado na fase instrutória. Mas nada impede que, havendo, né, possibilidade de recurso, se alegue em preliminar de recurso de apelação. Então, são essas as considerações que eu gostaria de fazer, porque o julgamento conforme o estado do processo, ele está logo após, né, a fase probatória, dando aí a possibilidade para enfrentamento da outra fase instrutória. Então, nesse meio termo, após as providências preliminares, o juiz poderá, né, extinguir o processo com ou sem resolução do mérito, julgamento conforme o estado do processo, e ainda decisões parciais de mérito. Observando que, só para finalizar, em suma, que se o juiz extinguir o processo com ou sem resolução do mérito, no caso, na extinção do processo, sem resolução do mérito, com base naquelas hipóteses previstas no artigo 485, ou no artigo 487, com relação à resolução do mérito na autocomposição, ou no caso de encontrar, se presentes, decadência ou prescrição, se trata de verdadeira sentença. O julgamento também antecipado do mérito, quando não há outras provas a produzir ou da ocorrência da revelia, também é uma sentença. Então, quando no julgamento conforme o estado do processo, o juiz profere sentença, né, de extinção do processo com resolução do mérito, ou quando o juiz julga conforme o estado do processo, no caso de julgamento antecipado do mérito, ele põe fim à fase cognitiva. Se ele põe fim à fase cognitiva, nós estamos diante de sentença. Contra a sentença, cabe recurso de apelação. Só não caberá recurso de apelação quando o juiz extinguir o processo parcialmente. Ou seja, quando ele proferir decisão parcial de mérito. Se ele profere decisão parcial de mérito, ele não põe fim à fase cognitiva. Logo, não há que se falar que nós estamos diante de sentença parcial. Nós estamos diante de uma decisão interlocutória no enfrentamento do mérito. Se é uma decisão interlocutória, desafia o agravo de instrumento. E essa decisão, só para rememorar, essa decisão parcial de mérito, ela tem um condão de atingir os efeitos da coisa julgada, promove, né, a critério do autor aí a possibilidade de execução provisória, em tanto de parcela líquida quanto ilíquida, tornando ela definitiva todas as vezes que contra a decisão parcial não for interposto recurso ou, se interposto, for julgado não provido, mantendo-se, portanto,
definitiva, tornando-se definitiva a decisão proferida em sede de decisão parcial de mérito. São essas as considerações que eu gostaria de fazer, né, para encerrar essa exposição. Coloco-me à disposição através do e-mail que será divulgado para vocês e agradeço mais uma vez a participação aqui através desses cursos, já dizendo à OAB, através da sua presidência, louvável, né, a iniciativa de transmitir conhecimento através de vídeo, para que pessoas que não possam vir em congressos, estarem se atualizando através de cursinhos preparatórios, possam estar em contato com as novidades, e nem tantas novidades assim, do novo Código de Processo Civil. Então, está de parabéns à direção do AB, e do qual eu cumprimento através do professor Antônio Fabrício, meu dileto amigo, e que fica aqui o meu abraço a todos vocês, espero que tenham compreendido, e havendo qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada.